Olá, pessoal, tudo bem? Forte abraço a todos. Desde já, muito obrigado sempre pela companhia. Pelo Instagram e também no canal no YouTube. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Estamos aguardando você lá. É Aldoir Santos o nome do canal. Se inscreva, ative as notificações e você vai receber aí um aviso, né? Sempre quando tem conteúdo novo lá no canal. Então, fique atento. É o canal Aldoir Santos, o canal no YouTube, então. Nosso assunto de hoje é saúde. Já vamos aguardar daqui a pouquinho a entrada da doutora Arivaldir Borges Oliboni, que é o nosso convidado de hoje, vai participar em seguidinha conosco aqui também neste bate-papo das terças-feiras. Você sabe, sempre terça-feira estamos ao vivo aqui pelo canal, pelo Instagram, né? E temos na possibilidade também de conteúdos exclusivos lá no canal YouTube na quinta-feira. Luiz Sucella já está mandando um recado aqui. Boa noite, eu dou live com meu tio Ari, exemplo de familiar e profissional. Muito bem, muito obrigado, seu Luiz Sucella, que acaba de entrar e para participar conosco também aqui nesta live no Instagram. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a anatomia, as lesões no joelho, né? As lesões que são sempre alvo aí de muitas informações. Por exemplo, a gente dá uma olhada agora no futebol profissional, nós temos nesse momento. E nós temos aqui nesse momento o Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro, atleta do Internacional, com problemas aí nos ligamentos. Então, sempre é uma questão bastante importante a gente falar, discutir, trazer informação de quem conhece, de quem sabe, né? O doutor Ari, que já está aqui na tela conosco, é hoje membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e o diretor médico do Glória. Já fez cirurgias aí em jogadores importantes do Leão da Serra, lembro que o caso do Ale Menezes, mas de outros jogadores também que tiveram as lesões ligamentares do joelho. Tudo bem, doutor Ari? O senhor está me ouvindo bem aí? Boa noite. Tudo bem, Adolfo? Estou te ouvindo bem. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom, eu estava dizendo aqui que sempre tem as lesões no joelho ganham maior notícia, notoriedade, quando tem um atleta tipo Paulo Guerreiro aí, né, que está com problema de lesão, né? Ah, é verdade. A mídia está divulgando bastante, então esse nosso assunto vem a calhar hoje, né? Inclusive, Aldoir, eu queria começar a agradecer pelo teu convite e vamos dar uma abordada nas lesões ligamentares do joelho. Eu queria inicialmente colocar alguns tópicos, depois eu fico à vontade para você me perguntar o que tu achar interessante. Inicialmente, assim, abordar algumas coisas da anatomia do joelho, né? Sim. Inicialmente, assim, vamos falar de alguns ligamentos da região externa do joelho, que é importante a gente chamar a atenção. O primeiro ligamento importante, até eu tenho para dar uma mostrada aqui, é o ligamento colateral medial. Esse ligamento colateral medial é um ligamento espesso, é importante, não é incomum sua lesão, né? Ele tem uma camada superficial, outra camada profunda. Nós devemos ter atenção quando nós estamos examinando o paciente com uma suspeita do ligamento colateral medial, fazer o diagnóstico diferencial quando tem uma lesão de menisco associada. Então, por isso, quando a gente tem dúvida, quando a gente está examinando o paciente, ele tem dor. E você muitas vezes não sabe se essa dor é do ligamento colateral medial ou se a dor é do menisco medial. Então, muitas vezes a gente lança a mão da ressonância magnética para ter certeza que se trata só da lesão do ligamento colateral medial. Bem, no momento que a gente fez o diagnóstico da lesão do ligamento colateral medial, ele pode ser classificado em grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1 contém apenas um edema do ligamento, o grau 2 já tem alguma ruptura de algumas fibras, e o grau 3 quando ele rompe, né? Mas esse ligamento colateral medial, na grande maioria das vezes, o tratamento é conservador. Se usa uma tala rígida no início e após passar aquele período inicial de dor, edema, a gente pode usar uma órtese articulada e estimular o paciente a fazer a flexão e a extensão do joelho. Depois desse período, a gente lança a mão da fisioterapia, que é fundamental para a recuperação do paciente.
Então, esse seria o ligamento colateral medial, o ligamento que evita a abertura, né? Evita que o joelho faça abertura medial. Então, por isso que a integridade dele é fundamental. Como eu coloquei, raras vezes é necessário, mas também se lança a mão da cirurgia quando precisa. Outro ligamento importante, Aldoir e ouvintes, é o ligamento colateral lateral do joelho. Esse ligamento colateral lateral, ele evita, como o nome já diz, abertura lateral, né? Então, por isso que a integridade dele é fundamental. A lesão dele gera uma instabilidade importante no joelho. E nós temos que estar muito atento quando a gente tem lesão do ligamento colateral lateral. É muito comum tu ter outras estruturas lesadas associadas, até o ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, lesões capsulares. Então, muita atenção quando se tem uma lesão do ligamento colateral lateral, que ele se insere no fêmur, na parte proximal e na cabeça do perônio. Também quando tiver uma lesão assim, muito grande, uma lesão com uma instabilidade importante do colateral lateral, temos que ficar atento que tem um nervo fibular que passa ao redor do colo do perônio, e essa instabilidade muito grande pode, às vezes, levar a uma lesão do ligamento fibular. Antigamente, o pessoal das antigas lembra do famoso jogador zagueiro do Inter, o Pinga, que fez uma lesão complexa e fez uma lesão do nervo junto. Bem, na parte externa do joelho ainda, nós temos aqui o tendão patelar, né, que fica na frente do joelho. A lesão do tendão patelar é uma lesão, quando acontece, uma lesão muito grave, né? Só para também fazer uma analogia e as pessoas lembrarem o que é isso, o Ronaldo Nazário foi um atleta que teve a lesão do ligamento patelar, né? Inclusive, ele foi submetido a 2 cirurgias. Fez uma cirurgia com um francês famoso e teve uma reruptura. Ou seja, a cirurgia do ligamento do tendão patelar é uma cirurgia assim, difícil de fazer, tem que se tomar muito cuidado, e o pós-operatório também é fundamental. Enfim, Aldoir, esses ligamentos todos, a função deles é estabilizar o joelho, porque o joelho é uma articulação tipo uma dobradiça, né? E os ligamentos, eles evitam os movimentos de rotação. Esse é um apanhado dos ligamentos da parte externa do joelho. Agora, nós vamos falar dos ligamentos da parte interna, que os mais importantes são o ligamento... Eu vou começar pelo cruzado posterior, porque eu vou deixar o cruzado anterior por último, porque é o ligamento mais rompido. O cruzado posterior, ele fica na parte de trás do joelho, né? Onde ele se insere na tíbia, inferiormente, e no côndilo femoral superiormente. Esse ligamento cruzado posterior, a ruptura dele, para acontecer, tem que ser um trauma de alta energia. A grosso modo, é muito comum acidentes de moto, aqui no nosso meio, vacaria, quedas de cavalo também podem acontecer. E também temos que atentar para as lesões do cruzado posterior, as lesões associadas. Porque a cirurgia do ligamento cruzado posterior, ao meu ver, é muito comum e é necessário quando tem lesões associadas. Eu acho assim, quando você tem que reconstruir somente o cruzado posterior, eu acho que muitas vezes não precisaria ser operado. Agora, se você tem lesões associadas, a gente tem que reconstruir o cruzado posterior e, tipo assim, pode ter uma lesão do canto posterolateral associado, então tem que reconstruir todo o complexo. Dentro do joelho, o ligamento mais interessante que você chamou atenção, que recentemente o jogador Guerreiro teve lesão, é o ligamento cruzado anterior. Esse ligamento cruzado anterior, ele aqui se insere na tíbia, na porção anteromedial da tíbia, entre as espinhas tibiais, logo na frente do menisco, do corno anterior do menisco lateral, e se insere posteriormente no fêmur, né? Então, por isso que ele cruza, chamado ligamento cruzado. Bom, o ligamento cruzado anterior, como eu falei anteriormente, é o ligamento que mais rompe no atleta, principalmente no jogador de futebol. Vocês que são da imprensa estão muito acostumados a falar de lesão de ligamento, e realmente, assim, o jogador de futebol, o que mais leso é o ligamento cruzado anterior. Ele é um ligamento fundamental, ele evita a anteriorização da tíbia, né? Ele, quando tem a ruptura, acontece aquele famoso falseio, né? É muito comum o paciente, quando vem consultar, ele já conta a maneira como ele torceu o joelho,
que o mecanismo de lesão é bem clássico. Geralmente, o atleta gira o corpo em cima do pé fixo no chão. Isso é um mecanismo de trauma do ligamento cruzado anterior. Ele gira o corpo em cima do pé preso no chão. E isso, geralmente, quando ele conta a história, você já chega à conclusão que é uma ruptura do ligamento cruzado anterior. É claro que o exame físico é fundamental, Aldoir. Nós temos os testes específicos, teste de Lachman, gaveta anterior, pivot shift, para quem é pessoal da ortopedia que está nos assistindo. Então, a gente lança a mão do exame físico e, obviamente, os exames complementares. No caso da ruptura ligamentar do joelho, a ressonância magnética é de fundamental importância. Por quê? Não só para fazer o diagnóstico da ruptura do ligamento cruzado anterior, mas para nós diagnosticarmos as lesões associadas. Porque quando tu faz o diagnóstico e tu vai para uma cirurgia, você tem que saber se tem uma lesão de menisco associado, se tem uma lesão de cartilagem associado, que muda o enfoque da cirurgia. Uma coisa é você operar um jogador, um atleta que rompeu somente o cruzado anterior. É muito comum os pacientes compararem. Ah, o meu amigo foi operado do ligamento cruzado anterior, está bem, voltou a jogar bola, mas aí que está. Se for uma lesão isolada, somente do ligamento cruzado, o prognóstico é muito melhor. Agora, se você tem uma lesão meniscal associada, se tem uma lesão condral associada, uma lesão de colateral associada, tanto que existe a lesão do colateral lateral, cruzado anterior, menisco medial, que é chamado tríade maldita. Então, não é simplesmente lesou cruzado anterior. Lesou cruzado anterior somente, tem lesões associadas. Então, depois do diagnóstico e definido o tratamento, nós precisamos saber que a lesão do cruzado anterior, Aldoir, na grande maioria dos casos, é cirúrgico. Se bem que ao redor dos 30% é possível o tratamento conservador. Só para os ouvintes terem uma ideia, nos Estados Unidos se opera ao redor de 100 mil ligamentos cruzados por ano. Para você ver assim, o quanto de lesão existe. Por que eu falo Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é onde tem mais estudos, onde tem mais estatísticas, e os livros que a gente lê, a grande maioria são dos Estados Unidos. Bom, depois que você definiu o tratamento conservador, por exemplo, o tratamento conservador tem que ficar claro que o ligamento, depois de rompido total, ele não gruda. Os cotos, cada vez, se afastam mais um do outro. E até pela ação da sinovial, do líquido sinovial do joelho, isso é um fator impeditivo para a cicatrização do ligamento cruzado anterior. Mas no tratamento conservador, o que se prioriza? Reforço da musculatura, propriocepção. Não adianta só engrossar a coxa do paciente, simplesmente isso não basta. Além do reforço muscular, os exercícios de propriocepção. E se o paciente não tiver uma atividade muito vigorosa, é possível alguns deles ser tratados conservadoramente. Mas a grande maioria são submetidos à cirurgia. E da cirurgia, assim, só para essa introdução, é fundamental. Assim, o enxerto a ser usado. Porque como é que é feita a reconstrução? É feito via artroscópica. Inclusive, aqui em Vacaria, desde 1997, a gente faz a reconstrução do ligamento cruzado anterior via artroscópica. Qual é a vantagem da reconstrução do ligamento cruzado anterior via artroscópica? É a precisão, a colocação mais exata dos túneis femorais. Porque o sucesso da cirurgia depende da boa colocação dos túneis no fêmur e na tíbia. Existem várias técnicas. Por exemplo, a técnica que usa o tendão patelar. A gente retira o terço central do tendão patelar, sai um pedaço de osso da patela, um pedaço de osso da tíbia. Então a gente fica com o osso numa ponta, osso na outra e o tendão no meio. Depois de retirar o tendão, o auxiliar preparou o tendão na mesa, nós vamos fazer furos na tíbia. Você faz um furo na tíbia, que sai lá dentro do joelho, se faz um furo no fêmur e se passa o tendão por dentro da articulação, se fixa um parafuso na tíbia, parafuso no fêmur. O que é importante ressaltar na posição do ligamento cruzado anterior? Se nós tivermos uma colocação do ligamento cruzado anterior muito anterior no fêmur, isso pode levar a uma limitação da flexão do joelho. Né? E se a gente colocar um tendão muito anterior na tíbia, limita a extensão. Além do tendão patelar, também existe os tendões dos flexores, que é aquele tendão que sai aqui da parte medial da tíbia
e vai para a parte de trás. Eu, comumente, o que eu faço? Eu uso para esses pacientes mais jovens, ao redor de 20, 30, 30 e poucos anos, que tem uma boa, um joelho bom, sem lesões de cartilagem associada, eu uso mais o tendão patelar. E quando são pacientes assim, de um pouco mais de idade, homens mais velhos, ou mulheres, geralmente uso o tendão dos flexores. Então, na verdade, a escolha do enxerto depende muito da preferência do cirurgião, né? O sucesso da cirurgia não depende só do tendão escolhido, e sim daquele que você está mais habituado a fazer. Mas eu, particularmente, o meu protocolo, para quem joga futebol, uso o tendão patelar, e para as mulheres, mesmo que joguem futebol, e os homens de idade mais avançada, o tendão dos flexores. Eu sei que tu vai me perguntar, mas eu até vou adiantar algumas coisas assim de... Não adianta você fazer uma bela cirurgia, ficou perfeita a posição do túnel no fêmur, o túnel na tíbia, o pós-operatório, a recuperação é fundamental. O paciente, nós usamos, logo após a cirurgia, começamos a estimular o paciente assim que passa o efeito da cirurgia, o efeito do bloqueio, estimulamos o paciente a começar a fazer flexão, extensão do joelho, a ele caminhar no ambiente hospitalar, apoiando o membro operado no chão. Então, ele já tem que sair do hospital dobrando, esticando o joelho, firmando o membro operado no chão. E é claro que a fisioterapia precoce é fundamental, né, para evitar complicações. Existe uma complicação muito tradicional que o pessoal da medicina conhece, que é a tal de artrofibrose, chamada também de sícope, que forma assim, uma bolota do tendão na tíbia, e isso limita muitas vezes os movimentos do joelho. Então, a fisioterapia precoce e a boa colocação dos túneis no fêmur e na tíbia podem prevenir e evitar essas complicações. Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Erivaldir Oliboni, Erivaldir Borges Oliboni, que é médico ortopedista, traumatologista, e que está conosco hoje falando sobre as lesões, né, no joelho principalmente. Interessante a gente conhecer um pouco como é o joelho aí por dentro, né? Que coisa interessante isso. E o Fabrício antes até fez uma pergunta falando do menisco. Ele disse que fez uma cirurgia de menisco e nunca mais conseguiu voltar a jogar como antes. Depois a gente pode até falar mais um pouco sobre o menisco. Mas eu queria falar, doutor Ari, sobre a questão da importância que tem que se dar no que se refere à questão do tempo de recuperação. Hoje todo mundo quer que as coisas sejam tudo rápido, né? Muito rápido, tudo rápido. Qual que é a importância, qual é o tempo médio existe? Tem como dizer qual é o tempo de recuperação, especialmente das intervenções cirúrgicas, né? Perfeito, excelente pergunta, Aldoir. Sabe, Aldoir, que as reconstruções do ligamento cruzado anterior, tempos atrás, era muito bonito, os cirurgiões assim, famosos do país, de São Paulo, enfim, operar o jogador de futebol. E tu sabe que no futebol existe a pressão do diretor, jogadores famosos que os salários astronômicos. Então existe aquela pressão para que o jogador volte logo a jogar futebol. Mas o ligamento, o enxerto, não comparando, é que nem o enxerto de uma planta. Ela requer um certo tempo para integrar. Assim como o tendão, por exemplo, o tendão patelar ou o tendão dos flexores, eles precisam de um tempo para fazer a integração. O tendão patelar faz a osteointegração. Tem que haver assim, a vascularização do tendão. O tendão tem que estar integrado. Ele tem que estar assim, apto a pessoa começar a correr, saltar, pular. Então, assim, do ponto de vista mais moderno, hoje em dia, se propõe que a volta ao esporte seja adiada. Antigamente, se liberava os jogadores para voltar ao futebol com 6 meses. E quando o jogador voltava, muitas vezes o médico enchia o peito, dizia, operei, voltou a jogar os 6 meses. E então, logo, às vezes, voltava ao futebol, rompia o ligamento. Você lembrar, assim, jogadores famosos de Grêmio, Inter, na região de São Paulo, tem muitos jogadores que fizeram a reconstrução do ligamento e romperam, porque voltaram muito precocemente aos esportes. Hoje, eu, particularmente, procuro segurar a volta ao futebol dos meus atletas, dos meus pacientes que operam 9 meses no mínimo. Não depende do tempo exatamente, você tem que ir avaliando, ver como é que está a função do joelho, acompanhar o paciente, mas assim, do ponto de vista mais moderno, se está atrasando a volta ao futebol e não adiantando. Tem mais uma pergunta que entrou aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer ela de volta. Os nossos internautas estão... aquela que a gente pode responder, que era do Fabrício, qual que é
Ele falou que fez uma cirurgia de menisco e nunca mais conseguiu voltar a jogar como antes. Teve algum ruído aí no meio do caminho. Claro. Aldoir, por isso que a gente tem que, assim, eu sempre comento que a gente tem que fazer um diagnóstico exato do que o paciente tem. Muitas vezes o paciente vai para a cirurgia e diz, eu vou fazer uma cirurgia do menisco, mas muitas vezes ele tem uma lesão condral associada, uma lesão da cartilagem, né? Muitas vezes tem a tal de condromalácia, que a condromalácia é aquele amolecimento da cartilagem. E às vezes pior, às vezes tem lesão condral assim com exposição do osso. Então, se ele tem apenas uma lesão de menisco isolada, o prognóstico é muito bom. Agora, se ele tem uma lesão de menisco e tem uma lesão de cartilagem associada, o prognóstico é ruim. Então, o paciente tem que saber o que ele tem e o que foi operado. Muitas vezes falta comunicação até entre nós médicos e o paciente. Então, assim, o diagnóstico exato, então, tem que deixar claro para o paciente assim, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Não podemos vender ilusão dos pacientes. A própria lesão de menisco, se é uma lesão de menisco de corno posterior, existe o corno anterior, o corno posterior, vai depender do local da localização da lesão, se é lesão do menisco medial, lesão do menisco lateral. Então, tem muitas variáveis. Os pacientes têm a mania de comparar. Meu amigo operou o menisco, voltou a jogar em 15 dias. Eu até bem, outro dia estava falando contigo, tem jogador do Glória, quando jogava o Rodrigo Gasolina aqui no Glória, eu fiz uma artroscopia de uma lesão de menisco que ele jogou contra o Inter em 15 dias. Mas é um atleta, bom preparo físico, boa musculatura, mas assim, cada caso é um caso. Então, esse pessoa que perguntou sobre a lesão de menisco, ele tem que reavaliar o joelho dele, ver se realmente era só menisco ou tinha outra lesão associada. Tem uma pergunta sobre a patela que eu vi aqui, que passou aqui, que eu não estou conseguindo retornar essa pergunta. Até se quem fez essa pergunta pode fazer de novo. O professor Leonel disse que esta lesão também me passa muito rápido aqui. O senhor consegue ler o que falou o professor Leonel? O professor Leonel, deixa eu ver que consigo ver se eu pego aqui. A lesão de cartilagem a lesão de cartilagem encerrou a carreira do professor Leonel, diz ele aqui. O professor Leonel encerrou a carreira dele. O professor Leonel teve uma lesão de ligamento cruzado anterior nos 2 joelhos, teve ruptura, fez osteotomia. Geralmente ele está mais para jogo de cartas ultimamente. Qual a chance do Guerreiro voltar a jogar este ano ainda? Olha, esse ano não volta, né? Impossível. Provavelmente ele vai começar a voltar aos trabalhos assim mais intensos após os 6 meses, mas assim para voltar, que nem eu coloquei anteriormente, antes de 8, 9 meses, esqueça, porque não vão ter guerreiro de jeito nenhum. E outra coisa, a partir do momento que o jogador está apto a voltar a jogar futebol, ele está fora de forma, tem que melhorar o recondicionamento, o treinamento. Então, não é incomum tu ver esses jogadores voltar a jogar futebol realmente assim, parecido com as condições anteriores, que quando fizeram a lesão, ao redor de quase um ano. Vai longe, então, ainda, na realidade. O senhor também, o Ale Menezes, o que era a situação do Ale Menezes aquela vez? O Ale Menezes, que era um jogador do Glória, conhecido no interior gaúcho, ele fez uma lesão do ligamento cruzado anterior, né? Tinha uma lesão do menisco medial associada, mas felizmente uma pequena lesão do menisco medial. O Ale Menezes, com 40 anos, foi submetido a uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, foi usado o tendão patelar, esse terço central do tendão patelar. Felizmente teve uma boa recuperação, tanto que jogou mais um ano aqui no Grêmio Esportivo Glória, e parou de jogar com 41 anos, depois que virou diretor, e agora, se não me engano, é treinador de futebol, e ultimamente, quando eu falo com ele, está muito bem, jogando as peladas dele sem problema nenhum, graças a Deus. Qual o procedimento para artrofibrose? Qual o procedimento para artrofibrose após a imobilização de cirurgia de patela quebrada? Muito obrigado, Cátia, por essa pergunta. Tá bom. Primeiro, a artrofibrose, né? A artrofibrose é uma complicação não incomum no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado. Né? A artrofibrose, ela muitas vezes está associada à má colocação dos túneis, tanto no fêmur como na tíbia. Né? A artrofibrose, que é o famoso cíclope, nada mais é do que uma bolota de ligamento que fica na base da tíbia e fica atrapalhando o movimento do joelho.
É claro que na fase inicial a gente tenta o tratamento com fisioterapia, alongamento, melhorar a flexão. Muitas vezes faz uma mobilização com anestesia para tentar melhorar a rigidez articular, que é típico da artrofibrose. E muitas vezes, depois do diagnóstico de má colocação dos túneis, você até tenta fazer uma artroscopia, fazer uma intercondiloplastia, porque o que é a intercondiloplastia? Esse côndilo femoral aqui, muitas vezes fica estreitado e o ligamento dá impacto nas paredes do intercôndilo. Então, muitas vezes, tu tenta, via artroscópica, limpar ao redor do ligamento e ver se libera ele. Mas quando o ligamento está muito mal posicionado, você tem que reoperar, né? Fazer uma nova cirurgia para resolver o problema. Quanto à fratura de patela, que a pessoa perguntou, não sei se ela quer perguntar a fratura de patela como complicação da cirurgia do ligamento cruzado anterior com enxerto do tendão patelar, que muitas vezes acontece. Quer dizer, muitas vezes não, poucas vezes. Eu tive um caso na minha vida. Você tem que fixar a patela, corrigir a fratura e seguir a cirurgia adiante. Não para a cirurgia por causa da fratura da patela. O Adriano disse que, assim como o professor Leonel, que encerrou a carreira dele foi a bola, né? Não foi o joelho. O professor Marcos diz aqui que mais futebol mesmo, também fez um procedimento. Futebol, só um joguinho com os atletas do Sub-9, diz aqui o professor Marcos, o professor Leonel, que estão participando aí conosco nessa questão. Os professores também sofrem com essas lesões de joelho, de Não, e outra coisa, a pessoa que faz uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, 30%, 40% dos casos de atletas, eles não voltam no mesmo nível que estavam anterior, antes da ruptura. E outra coisa, a gente brinca, mas essas pessoas que operaram o ligamento cruzado, o Leonel, o professor Marquinhos, eles não são mais crianças, né? Então, o futebol, a pessoa tem que estar bem fisicamente, tem que estar com o corpo apto a jogar futebol. Não adianta lá simplesmente reconstruir o ligamento cruzado e achar que está apto a jogar futebol. E ainda mais quando tem essas lesões associadas, as lesões condrais, que evoluem com uma artrose a médio e longo prazo do joelho. Qual que é mesmo, doutor Ari, a lesão de ligamento mais frequente? Qual o ligamento mais frequente? No nosso meio, sem dúvida, no meio disparado, é a lesão do ligamento cruzado anterior. Essa lesão do ligamento cruzado anterior é o exemplo que tu deu no início da live sobre o Guerreiro, jogador do Inter, que sofreu a ruptura e foi recentemente operado. Bom, a grande maioria é cirúrgica ou também tem o tratamento conservador também? Daí, não, esse tratamento como eu coloquei no início, depende muito da atividade do paciente. Em média, ao redor de uns 30% dos pacientes seguem o tratamento conservador. O tratamento conservador não quer dizer que o ligamento vai grudar. O que acontece? A pessoa faz um recondicionamento da musculatura ao redor do joelho, além de reforço da musculatura, exercícios de propriocepção. E muitos atletas, se não tem uma atividade física de alta intensidade, tipo futebol, corrida, salto, eles conseguem praticar uma atividade esportiva mesmo com a ruptura do ligamento cruzado anterior. Mas, ao redor de 70% dos pacientes com ruptura do ligamento cruzado anterior são submetidos à reconstrução desse ligamento. Que nem eu coloquei anteriormente, tanto nos Estados Unidos, por ano, ao redor de 100 mil reconstruções de ligamento cruzado anterior acontecem. Então, você vê como é grande a incidência da ruptura desse ligamento, do ligamento cruzado anterior. Tanto que eu coloquei no início os ligamentos da parte externa do joelho, colateral medial, colateral lateral, cruzado posterior, patelar, e deixei o cruzado anterior por último, porque qual é o amigo que não tem uma pessoa que rompeu o ligamento cruzado anterior? Se tu perguntar, se tu for pensar assim, você deve ter vários amigos que têm ruptura do ligamento cruzado anterior. É a famosa frase, os jogadores de futebol adoram romper o cruzado anterior. É verdade. Bom, mas assim, o rompimento pode acontecer, a lesão pode acontecer com qualquer um a qualquer momento também, né? Não tem assim uma... Não precisa estar jogando futebol, por exemplo, né? Não, exatamente. É mais comum no futebol, que nem a gente colocou no início, o mecanismo de lesão é uma torção do corpo em cima do pé fixo no chão, roda o corpo em cima do membro fixo no chão, isso é o mecanismo de lesão. Claro que além do futebol, às vezes a pessoa está caminhando
pode torcer. Não só no futebol, tem outras várias situações, né? Mas o mais comum é no futebol, mas em outras várias atividades esportivas pode acontecer a ruptura do ligamento cruzado anterior. Agora, claro, seria muito azar, mas alguém pode romper um ligamento e depois romper um outro ligamento também, né? Aliás, isso não é incomum. Já que você falou antes do professor Leonel, o professor Leonel rompeu o ligamento cruzado anterior num joelho e posteriormente rompeu no outro. Daí se pergunta, mas por quê? Existem vários fatores. Até o quadril hoje em dia vem sendo muito estudado. Se sabe que limitações de rotação no quadril levam mais à ruptura do ligamento cruzado anterior. Uma coisa que eu falei no início, o intercôndilo do joelho, o intercôndilo muito estreito aqui, né, no joelho, favorece a ruptura do ligamento cruzado anterior. Por isso que a gente tem que analisar e medir o tamanho do intercôndilo. Muitas vezes a gente tem que fazer intercondiloplastia, aumentar esse espaço aqui dentro do joelho. E é muito comum quando um paciente rompe, inclusive não só ele, às vezes o irmão dele rompe também e rompe os dois lados. Por quê? Porque é anatomia. As lesões são muito baseadas na anatomia do corpo. Se um joelho tem um defeito, geralmente o outro vai ter. Afinal, os joelhos são gêmeos um do outro, são da mesma pessoa, né? Certo. A artrofibrose, de novo surgiu aqui, ela pode ser tratada com fisioterapia quando que houve uma tentativa com artroscopia e não resolveu? Geralmente a primeira opção é a fisioterapia. A gente procura, juntamente com o fisioterapeuta, tentar melhorar a extensão e a flexão do joelho. Muitas vezes você tem algum impingement, alguma coisa que está bloqueando o ligamento, você lança a mão da artroscopia para tentar desfazer esse bloqueio. Mas como eu coloquei também, se o seu ligamento está muito mal posicionado, e o muito comum no nosso meio é ver ligamento muito anteriorizado no fêmur. Quando isso acontece, infelizmente, você tem que revisar e refazer a cirurgia, né? Mas é claro que se começa primeiro com a fisioterapia, às vezes você faz manipulação com anestesia para tentar melhorar a rigidez articular desse joelho, e quando não se consegue, tem que corrigir o defeito que advém dessa lesão. Há muitos casos reincidentes aí de problemas de cirurgias que tiveram resultado não esperado, doutor, ou que o pós-operatório não foi. Aliás, é importante que se fale aqui também sobre a importância que é o pós-operatório de uma lesão dessas. Aldoir, no nosso meio, e cada vez assim, numa cidade menor, chama muita atenção quando o paciente tem uma ruptura, tem que reoperar. Mas se tu for ver em centros grandes, isso é uma coisa comum. Existem estudos estatísticos nos melhores serviços americanos que é comum assim um percentual de artrofibrose, é comum um percentual de reruptura. Existem vários fatores para que ocorra essa reruptura, desde erros técnicos até os maus cuidados do paciente. Não obedecer aquele prazo estabelecido para a recuperação, não fazer a fisioterapia na hora certa, voltar à atividade esportiva muito cedo. Então, existem fatores desde erros técnicos, às vezes a cirurgia fica perfeita e o ligamento ele não funciona, ele acaba necrosando. Então, são muitas variáveis. Então, assim, estatisticamente, é possível um percentual de reruptura desse ligamento. Bom, e com relação à faixa etária, assim, doutor, existe uma mais suscetível a esses problemas? Acontece também em adolescentes, em mais jovens, essa ruptura? Exatamente. Então, assim, claro que é mais comum na faixa adulta, o paciente ao redor assim, dos 20 e poucos anos, que é a fase que ele pratica mais esporte, joga futebol, mas é comum em crianças, às vezes crianças com 8, 9 anos, fazem ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior, mas principalmente do ligamento cruzado anterior. É uma questão delicada, por quê? Porque a criança tem a tal de fise aberta, né? A cartilagem de crescimento. E você, ao reconstruir o ligamento cruzado anterior, você não pode agredir muito essa fise, você não pode dar defeito na perna, pode entortar a perna do paciente. Então, tem uma técnica cirúrgica um pouco diferente, com alguns cuidados. Não é incomum você ver crianças com 8, com 10, 12 anos fazerem ruptura do ligamento cruzado anterior e serem submetidos à cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, se tomando cuidado para não fazer lesão da fise, tanto na tíbia como no fêmur. Aí tem que se escolher a técnica cirúrgica mais adequada para a idade desse paciente, cuidando para não fazer lesão da fise.
A Silvania acabou de escrever aqui que a sua filha teve uma lesão, inclusive fazendo educação física. Até a Silvania coloca aí depois para nós aqui, para até, né, deu uma coincidência com relação a essa questão da idade, até para a gente ver qual é a idade da filha da Silvania, ainda com o perfil Silvania que está nos assistindo aqui, para a gente ter uma ideia como é possível isso acontecer também com os mais jovens, né? E que aí também tem todo o cuidado. Os jovens não estão... E também teve uma colocação interessante antes ali, que a gente não está falando somente para atletas ou ex-atletas, né? Para todos, na verdade, né? Exatamente, Aldir. Infelizmente, como a gente tem uma sociedade meio machista, a gente fala muito da lesão do ligamento no homem, no jogador de futebol, mas as mulheres estão praticando bastante esporte, as mulheres estão jogando futebol. E na comparação do homem com a mulher, se a mulher jogar futebol intensamente, que nem o homem, o atleta jogar futebol intensamente, a mulher, o índice de ruptura do ligamento cruzado anterior é maior na mulher. Existe estudo mostrando que tem fator hormonal, deficiência muscular, mas hoje em dia, como a mulher está praticando bastante esporte, futebol, vôlei e bastante futebol, inclusive, estão aparecendo muitas lesões em mulheres também. Em criança também, porque as crianças estão praticando mais esporte. Antigamente não era muito comum. Hoje em dia as crianças karatê, tênis, esportes olímpicos. Então, estamos nos deparando cada vez mais com lesões do ligamento cruzado anterior na mulher e lesão do ligamento cruzado anterior nas crianças. Inclusive, a minha esposa tem uma lesão do ligamento cruzado anterior há 20 anos, não operou. Fez um recondicionamento físico, mais ou menos, até hoje não fez cirurgia. Então, assim, não é mandatório romper o ligamento cruzado anterior, tem que operar. Mas na grande maioria, e dependendo do esporte que faz, tem que reconstruir. O cuidado e tem que ter um conhecimento melhor quando se trata de criança, né? Criança, devido à cartilagem de crescimento, tem que tomar alguns cuidados para não se agredir muito essa estrutura, senão tu pode ter defeito no decorrer do crescimento dessa criança. A filha, muito obrigada, Silvaninha, que pedi a idade da filha dela, 14 anos, né? Vê que já é um exemplo interessante do que a gente está falando aí. A filha dela, inclusive, diz que ela é sua paciente, aí a filha da Silvania, que tem 14 anos de idade, que rompeu, né, o ligamento. Muito comum, isso tem que ser uma coisa muito discutida com os pais. Por quê? Se o paciente não é submetido a uma carga de exercício muito intensa e o joelho não está falseando, né? Porque o problema é quando o joelho começa a falsear. Cada falseado que o paciente tem, ele pode ter uma lesão do menisco, uma lesão de cartilagem. Muitas vezes, se você conversa com o pai e a mãe, eles preferem esperar a criança chegar numa idade adulta, onde você faz uma cirurgia assim com a técnica normal do adulto. Não tem que ter aquela preocupação do cuidado da física e tal. Então, isso vai muito da conversa que você tem com o pai e com a mãe. E é muito comum em adolescente, às vezes, as instabilidades patelares, as luxações da patela. E às vezes o paciente confunde lesão do ligamento cruzado anterior com luxação da patela. Então tem que saber se a pessoa tem realmente uma lesão do ligamento cruzado anterior ou se tem luxação da rótula ou patela, que é muito comum em adolescentes também. Assim como todas as áreas da medicina, esta área também, doutor, vem tendo aí evolução técnica, novas tecnologias, novos procedimentos. Enfim, o senhor tem participado de seminários, tem novidades sempre aparecendo nessa área aí da traumatologia também? Hoje em dia, assim, uma coisa que nos intriga e nos faz estudar cada vez mais, além das lesões do ligamento cruzado anterior, e já foi assim, proposta várias técnicas que não deram certo. Há um tempo atrás se usava fazer a tal cirurgia do ligamento cruzado anterior da dupla banda, que se reconstruía, porque o ligamento cruzado anterior ele tem duas bandas. E se tentou reconstruir as duas bandas e não deu muito certo. Se voltou para a banda única. Mas, ultimamente, sim, patologias que nos intrigam e está cada vez se desenvolvendo mais são as lesões de cartilagem e as lesões meniscais. Por quê? Está se procurando cada vez mais suturar o menisco. Ao invés de simplesmente fazer a meniscectomia, ressecar, porque a gente nunca tira o menisco inteiro, que nem há 20, 30 anos atrás, que é o que se fazia. Se abria o joelho, arrancava o menisco inteiro e não raro se tirava o outro para prevenir lesão.
Então, com o advento da artroscopia, se faz o reparo da lesão do menisco, se resseca a lesão, você mantém a maior parte do menisco, e hoje em dia está se procurando cada vez mais fazer a sutura do menisco. Tem que se fazer um estudo, nem toda lesão do menisco é suturável, mas o grande desafio do ortopedista, e principalmente o cirurgião de joelho, é procurar, sempre que possível, fazer o reparo, fazer a sutura da lesão do menisco. Isso tem que ser conversado com o paciente, tem que ser exposto para ele, que existem alguns cuidados maiores no pós-operatório, mas então, assim, ó, a sutura do menisco e o tratamento das lesões condrais é o desafio, assim, atual, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho vem buscando aprimorar. Tudo aquilo que se faz lá fora hoje em dia se faz aqui também. Então, assim, ó, ultimamente está se procurando cada vez mais fazer a sutura do menisco e tratar adequadamente as lesões de cartilagem. E quem tem diagnosticado uma suspeita de uma lesão, né, dos ligamentos, que não protege a intervenção, o tratamento, né? Não adianta ficar usando mecanismos aí para ir protelando, achar que vai se recuperar, que não, né? Tem que haver um profissional fazendo o diagnóstico exato para saber qual que é a dimensão, o que é que aconteceu. Porque às vezes o pessoal fica passando, né, vamos deixar mais uns dias, vai melhorar, passa algo ali coloca um gelo, que daqui a pouco vai resolver, não, né? Boa colocação, Luiz, sabe por quê? Não raro a gente atende os pacientes, o que acontece? Quando o cara faz um entorse, como é que lesa o ligamento cruzado anterior? Torcendo o joelho. Às vezes o paciente faz um entorse, rompe o ligamento cruzado anterior, incha, dá um derramamento articular, ele bota gelo, toma um remédio, passando aquela fase aguda, chamada fase quente, desincha o joelho. Parece que o joelho está bom, parece, mas não está. Ele volta a jogar futebol, faz um novo entorse. Por que ele faz um novo entorse? Porque ele está sem o ligamento cruzado anterior. A ruptura do ligamento cruzado anterior faz com que a tíbia anteriorize, faz com que o joelho falseie. Então, muitas vezes, eles vêm para a gente com 2, 3 anos de evolução. Daí, depois de repetidos entorses, repetidos falseios, geralmente eles já vêm com uma lesão de menisco associada, uma lesão de cartilagem associada. Isso torna o tratamento muito mais difícil. O prognóstico piora, o pós-operatório é mais difícil, o paciente sente mais dor. E o sucesso da cirurgia está atrelado a essas lesões associadas ao ligamento cruzado anterior. A Cristina pergunta se tomar colágeno ajuda a preservar a cartilagem dos joelhos. Depende. Sabe que o colágeno virou um modismo. Eu até brinco com as mulheres que é muito fácil você convencer uma mulher a usar o colágeno, principalmente quando fala que é bom para a pele, bom para o cabelo, e a mulher adora usar o colágeno. Ele pode e deve ser usado em situações muito peculiares. Por exemplo, se a pessoa tem uma artrose severa no joelho, não vai mais adiantar usar colágeno. Agora, se uma pessoa que tem um físico... Uma pessoa não tem excesso de peso e lesões assim, condrais de primeiro grau, segundo grau, muitas vezes o colágeno associado a outras coisas, um tratamento fisioterapico bem feito, uma reeducação da alimentação, então assim, cuidar do peso, uma boa reforço da musculatura ao redor do joelho, aí o colágeno ajuda. Agora, simplesmente o colágeno sozinho não vai fazer milagre. O que acontece, Aldir? As pessoas adoram que o médico dê alguma coisa que ela tome e resolva o problema. Mas muitas vezes, para você resolver o seu problema, você tem que agir. Você tem que ir lá e fazer o exercício. É que nem pacientes que não gostam de exercício. Eles gostam de fazer massagem, tomar remédio, mas eles têm que ir lá e suar e fazer o exercício. Senão o resultado vai ser pífio. A respeito de cirurgia de prótese de joelho, é muito comum ter que fazer cirurgia de prótese nos 2 joelhos? Comum, como nós falamos anteriormente em relação à lesão do ligamento cruzado anterior, que é comum nos 2 joelhos, artrose, quando é que se faz uma artroplastia de joelho, uma prótese de joelho? Quando o paciente tem uma artrose, grau 3, grau 4, com pinçamento do compartimento medial ou lateral, daí você faz a artroplastia, você faz a prótese de joelho. E é muito comum quando o paciente tem uma artrose num joelho, ele tem no outro também. A não ser, às vezes, esses pacientes que têm uma ruptura do ligamento cruzado anterior na juventude,
eles muitas vezes, aliás, é bom lembrar que todos os pacientes que têm ruptura do ligamento cruzado anterior, operem ou não operem, eles vão ser candidatos a ter uma artrose no futuro no joelho. Então, quando eles tiverem uma lesão do ligamento de apenas um joelho, geralmente eles vão ter uma evolução com artrose e vão operar apenas aquele joelho. Mas quando é uma artrose assim, que não teve causa de ruptura de ligamento, às vezes, geralmente, a artrose é bilateral. É muito assim, tem muito a ver com a genética, com o físico do paciente. Então, é muito comum fazer prótese do joelho nos dois joelhos. Bom, o senhor é diretor médico também do Glória, e já há um bom tempo, diga-se de passagem, não é? Acompanha muitas lesões dos atletas profissionais, assim, qual que é a experiência que o senhor tem? O que é que imagina que também seja, ainda daqui, pode ser daqui para frente com relação a essa questão, especialmente voltada aos atletas profissionais, né? Sabe, Aldoir, que eu tenho uma experiência muito boa com os atletas profissionais e um índice de sucesso muito grande. Você trabalha em vacaria, você sabe, os jogadores do Glória, com lesão do cruzado anterior, todos tiveram um bom resultado. Por quê? Primeiro, tu tem que fazer uma boa cirurgia. E só fazer uma boa cirurgia não resolve. Os atletas profissionais, eles dependem daquilo para viver. Então, a gente esclarece bem para eles, a gente acompanha. Nosso departamento médico, direção, a gente não permite que ele avance o sinal. Existe um protocolo de recuperação de pós-operatório de cirurgia do ligamento cruzado anterior. E a gente segue esse protocolo até o fim, né? E nos parâmetros atuais, a gente está segurando cada vez mais. Não se libera jogador para voltar a jogar futebol a nível profissional, competitivo, em 5, 6 meses. É impossível. Geralmente ele volta com 8, 9, 10, depende de cada caso, né? Da musculatura do paciente, do interesse dele em fazer uma boa recuperação. Então, é muito assim, é muito bom você tratar um atleta profissional, porque eles entendem muito o que está acontecendo e geralmente seguem a risca aquilo que tem que ser feito, porque eles dependem do corpo deles para trabalhar. Bom, nós temos mais 2, 3 minutinhos ainda. Tem a pergunta aqui do Denis, que, doutor Ari, poderia falar sobre as diferenças entre os enxertos de ligamentos patelar e semitendinoso? Perfeito. Como eu tinha colocado antigamente, no início da live, a escolha do enxerto depende muito da experiência do cirurgião. Mas o enxerto do tendão patelar, que eu coloquei, que eu gosto de usar em atletas e gente assim que exige bastante esforço físico, você tira uma porção óssea aqui da patela, o terço central do tendão patelar e uma ponta de osso aqui. Então você fica chamado tendão, osso, tem osso em cima e osso embaixo. E daí você fixa lá no joelho, é uma fixação com baguete ósseo. Enquanto que o enxerto dos flexores, que está incluído, geralmente a gente usa o grácil e o semitendíneo, ele é um tendão apenas tendinoso, não tem osso, né? É um bom enxerto também, depende muito da experiência do cirurgião. E eu gosto de usar os flexores, que nem coloquei anteriormente, para as mulheres e para o homem de idade mais avançada. Então, essa é a diferença do tendão. O tendão patelar, ele tem uma baguete óssea, enquanto que os flexores, é só tendão. Mas, assim, depende muito da experiência do cirurgião e do sucesso da cirurgia, né? O enxerto depende, quanto mais o cirurgião faz aquela cirurgia com aquele enxerto, melhor ele vai ficar. Muito bem. Dr. Arivaldir Borges Oriboni, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, conosco aqui falando sobre as lesões ligamentares do joelho, as lesões mais frequentes. E você que chegou agora e não acompanhou, daqui a pouco será disponível também lá no canal do YouTube, é o canal Aldoir Santos. Você pode acessar novamente lá, se inscrever, acessar e acompanhar tudo que foi dito aqui nesta live de hoje à noite sobre este assunto. Doutor Ari, muito obrigado por estar aqui conosco, batendo papo esta noite. Um grande abraço. Um abraço, Aldoir. Eu que agradeço e aos teus assinantes do teu canal, que a gente conseguiu tirar algumas dúvidas, mas obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, então, para o senhor. Um abraço, um bom trabalho aí, doutor Arivaldir Oriboni, conosco na live desta noite, trazendo essas importantes informações que são relacionadas aí à saúde, né? As lesões
nos ligamentos aí do joelho. Então, você que acompanhou ou não conseguiu acompanhar todo o conteúdo, estará disponível também no canal no YouTube daqui a pouquinho. Muito obrigado, gente, todo o pessoal que estiveram aqui conosco, interagindo, participando. Tenha uma ótima semana, um abraço a todos, muito obrigado.